O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante. Sejam bem-vindos a mais um podcast Vida em Equilíbrio. Esse podcast que é para você, sim, que está querendo se inspirar, que está querendo se transformar, que sente dentro da sua alma que você precisa de mais modelos mentais, mudar padrões que você percebe que já não cabe mais na sua vida. E esse podcast tem essa intenção de trazer transformação, de trazer sempre pessoas interessantes, entrevistas que sejam transformadoras, que sejam agregadoras. E hoje, claro, eu teria sim que trazer um assunto bem interessante e, claro, muito atual. Gente, a era digital chegou. Nós estamos cada vez mais com muita informação, as empresas cada vez mais buscando conteúdos, né? E cada vez mais é necessário que nós, como seres humanos, também faça parte desse estudo, dessa busca, mas tem algo muito interessante sobre tudo isso. Será que essa era digital também não precisamos humanizar mais essas conexões? Porque aí está o segredo, né? Pode vir máquinas, pode vir inteligência artificial, mas quem vai vir com a emoção? Quem vai ter esse olhar humano para outro humano? E é sobre isso hoje o meu podcast. E se você gosta desse assunto, fica aí. E claro, não esquece de se inscrever. E hoje eu tenho aqui uma queridíssima, que é palestrante, super renomada. É um prazer estar com ela aqui hoje. Também escritora de livros assim que já são best-seller. E também treinadora, gente, nesse foco do desenvolvimento e sobre era digital. Estou aqui com Carol Manciola. Querida, muito bem-vinda. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente, né? Que delícia, vai ser um bate-papo. Uma baiana, gente, legítima. É isso que eu ia falar, você esqueceu do mais importante na descrição, né? Baiana, solteira, que você tem esse prazer, né, Carol, de aqui, falar ó, isso. Menina, made in Bahia, aqui, ó, pra quem não pegou. Né? Como eu falo que eu dou muita palestra, muito treinamento, escrevi o Made in Bahia no braço direito para que na hora que eu seguro o microfone todo mundo saiba de onde eu vim, né? Para que não tenha nenhum tipo de dúvida. Não, com certeza, a sua presença já inspira, né? E você é essa pessoa enérgica, né, Carol? Fala com muita propriedade, sempre trazendo muita energia e acaba contagiando muita gente. Obrigada. E uma coisa legal que você sempre fala é sobre essas conexões humanas, né? Pode vir informação, pode vir tecnologia, métodos, mas tem aí o grande valor que é o ser humano, que é essa conexão, que é uma conexão de valor, conexões reais. Fala um pouco mais sobre isso, né? E também começa, por favor, falando sobre você um pouco, né? Antes, né, que se apresente para as pessoas saberem quem é você, por favor. Vamos lá, Carol Manciola, baiana, mãe de 2 criaturinhas lindas, Léo e Úrsula. Léo com 10, Úrsula com 6 anos. Há 17 anos morando em São Paulo, né? Então, eu saí daqui com 27 anos porque eu queria, sei lá, mais espaço, mais realizações. Aquela coisa, né, de expandir um pouco os horizontes. E são mais de 20 anos trabalhando na área de educação corporativa, com treinamentos para empresas, tanto com foco, né, de desenvolvimento pessoal e humano, mas principalmente focado em liderança, vendas, cultura organizacional e, mais recentemente, introduzindo aí o tema da coragem por conta, né, do meu segundo livro. Enfim, acho que esse é o resumo, né? Assim, tem uma coisa que eu sempre gosto de trazer, que eu falo de muitos assuntos, mas eu tenho uma paixãozinha especial, que é a área comercial. Então, eu sempre trabalhei com vendas. Na infância, eu brincava de vender. Na adolescência, era vendendo que eu conseguia conquistar as coisas que eu queria. A vida profissional começou na área de vendas e mesmo depois de ter entrado na área de educação corporativa, essa paixão por vendas me guiou para uma especialização em treinamentos para equipes comerciais. Então, eu sou aquela pessoa múltipla e, ao mesmo tempo, única, que gosta de falar de muitos assuntos, combinar várias coisas e fazer muitas conexões. Que ótimo. E você traz uma coisa que é importantíssima. Vendas, todos nós somos vendedores, né? De alguma forma, seja qualquer profissão. Então, o vendedor, ele é o tempo inteiro a gente está vendendo a si mesmo,
mesmo, o nosso serviço, a nossa imagem, né? Então faz parte. Sem dúvida. E por que não quebrar esse bloqueio, né? De ser vendedor? Isso aí dá um podcast inteiro. Sem dúvida. Eu também fui treinadora e sou ainda treinadora, né? Trabalhei muito tempo com áreas de venda e sei esse bloqueio, como é que acontece, né? Na mentalidade das pessoas, né? Pois é, mas eu costumo dizer que vender, muito mais do que uma profissão ou um cargo, é uma competência, né? É verdade. E vender é algo que é da natureza humana, vendas movem o mundo, não adianta você ter um produto, um serviço, o que quer que seja, se ele não for vendido, se ele não for comprado, né, nada se realiza. E tem um outro detalhe, 100% das pessoas que habitam o planeta Terra são consumidores, né? Então você está o tempo inteiro transacionando. Então acho que esse é um papo que a gente pode depois entrar nesse assunto, claro. Mas é uma paixão gigantesca, porque de fato eu acredito que vendas movem o mundo, né? É, interessante. Carol, você está sempre assim, transitando em grandes convenções, né? Buscando cada vez mais informações sobre tecnologia, sobre treinamento, desenvolvimento. E eu acho que isso é a cereja do bolo hoje, numa era assim tão digital que a gente está vivendo, né? Então eu queria que você trouxesse essas experiências que você viu lá fora, né? Das suas viagens, dentro do mundo corporativo que você está vivendo, para as pessoas saberem, de fato, o que está acontecendo no mundo. No mundo. O que é isso? Como as pessoas podem se preparar de verdade? Porque somos a maioria é CPF e elas que movem as empresas, mas elas precisam entender que existe uma mudança, sim, tecnológica, né, cada vez mais digital, porém, o que vai acontecer, como elas devem se comportar, se posicionar. Bem, vamos lá. Esse assunto é um assunto que eu tenho falado bastante, porque não tem mais como não falar sobre tecnologia, né? Mas é muito um olhar para o que é a tecnologia. Eu costumo dizer que hoje, para você estar no jogo, você precisa ser tecnológico. Então, é o mínimo. Agora, para você se diferenciar no jogo, você precisa ser humano. Então, essas são coisas, né? Para estar no jogo, eu preciso da tecnologia, mas para me diferenciar, eu preciso ser humano. E a gente ainda fala muito, né, sobre a questão da inteligência artificial, que é o que está no hype. Mas daqui a um tempo, ninguém mais vai perguntar se esse podcast teve, em algum momento, uma participação da inteligência artificial, porque ela vai estar presente. Na hora que você quer pegar um resumo, né, de quem é a Carol Manciola, dos seus últimos feitos, você chega lá no chat GPT da vida e pergunta, cara, vou entrevistar a Carol Manciola e quero trabalhar o tema tal. Me sugira 5 perguntas para eu abrir esse podcast. Por que não? Claro. A gente fazer uso de algo que está ali para poder somar. E facilita também, né? Totalmente, porque a inteligência artificial nada mais é do que uma inteligência coletiva inicialmente, né? Então, eu pego várias inteligências e tenho uma capacidade de processamento que o ser humano sozinho não vai ter. Eu sempre brinco, se eu pegar um problema e der para 20 pessoas resolverem, eles não vão conseguir resolver na mesma velocidade que esse mesmo problema será resolvido pela inteligência artificial, que está usando muito mais de 20 cabeças, mas tem uma capacidade de processamento absurda. Então, acho que o primeiro ponto é a gente desmistificar o que é essa tal de tecnologia e entender que ela é algo que existe para facilitar a nossa vida. A Minosh Shafik, que é uma professora da Columbia University, ela tem uma frase que eu acho incrível, que diz o seguinte: no passado, o nosso trabalho ele dependia dos músculos, né? Tudo era feito com base na força. Você era contratado, você era pago para usar o seu músculo, a sua força. Hoje, o trabalho ele depende do cérebro, que é a nossa capacidade de pensar, é a nossa capacidade analítica. Mas no futuro, que não está distante, né, o trabalho vai depender do coração. Porque o que vai sobrar para nós, seres humanos, é exatamente isso, são as conexões, né? Como que a gente, de fato, se diferencia e não vai ser através do processamento. Né? Nisso aí a gente vai sempre perder para as máquinas. Mas o que fica é exatamente essa questão da empatia, essa questão das emoções, essa questão da sensibilidade, essa questão da gente conseguir predizer coisas que a máquina ainda precisa de inputs, né, para poder trabalhar. Então tem um monte de outras questões que cabem ao ser humano. E eu acho que esse é um ponto fundamental, porque nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de resolver os problemas de intimidade artificial. Ótimo. Então, o que a gente vive hoje é um desafio dessa falta de conexão. E esse tipo de conexão, a tecnologia ela não vai conseguir suprir. Com certeza. Ela traz agilidade, né, nos processos, nas respostas, nas entregas, mas realmente esse fator humano, que ele é mais emocional, ele precisa ser mais real possível, né? Mais genuíno possível, para eu poder, de fato, fazer a diferença. E o humano consegue resolver. É engraçado isso, né, André? Porque a gente, quando se relaciona com a máquina, quando é que a gente fica pé da vida? Quando tem alguma coisa, algum input que a gente dá que ela não está programada para resolver. Então a gente se estressa porque enquanto você está ali no bot, né, enquanto você está ali no totem e está tudo sendo resolvido, você vai pagar o estacionamento.
Preciso de gente para aquilo? Eu não preciso, gente. Encosto meu ticket lá, ele faz a leitura da placa, eu encosto meu celular, faço pagamento e vou embora. Eu não preciso de um ser humano. Todo trabalho que uma máquina faz melhor que um humano é um trabalho desumano. Isso não significa que os humanos vão perder a sua utilidade. Eles passam a ter novas utilidades. E aí é que vem, né, toda a parte que é... Quando é que a gente se chateia com o humano? Quando ele também não é humano. Exatamente. Né? Quando você chega num lugar e você está com um problema e a pessoa fala, desculpa, mas eu não posso fazer nada, desculpa, mas o protocolo... Pô, peraí. E às vezes não tem nem, se sinceramente, fosse vontade de ajudar, porque acontece muito. Se fosse para não ter vontade, se for para não ter autonomia, se for para não poder fazer nada, se for para não pedir desculpas, eu não preciso de uma pessoa naquele lugar. Então, acho que o desafio que a gente tem hoje é que as limitações da máquina... Elas estão sendo cada vez mais previsíveis e a máquina está se aproximando cada vez mais do humano. A corrida que a gente vive hoje não é para o ser humano se tornar digital, isso é imperativo. A corrida que a gente vive hoje é para o digital se tornar humano. Então, hoje, quando você conversa com um bot, por exemplo, você não sabe em algum momento se você está falando com uma pessoa, se está falando com um robô. Porque ele atende você também, ele sabe um monte de informação, ele é cortês, ele pede desculpas, ele pede com licença, ele te diz obrigado. Não é que você fala assim, puxa, que bacana. Agora, quando você vai para o ser humano, isso é imprevisível. O ser humano ele não é programável. Apesar da gente trabalhar a questão da programação, ele não é. Ele é imprevisível. Claro. Né? Então, lidar com isso é o desafio. Mas é exatamente isso que nos torna diferente. Porque a gente vai conseguir resolver problemas que não foram mapeados pelas máquinas e que não estão ali, né? Os algoritmos não foram capazes ainda de programar. E a gente vai ter que ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro para poder tentar entender, né? Diante de uma impossibilidade de solução, o que a gente pode fazer para amenizar ou para contingenciar aquela situação. Então, essas são questões que a gente deve colocar cada vez mais à prova. Então, acho que esse é o chamado que a gente vive hoje. É para o ser humano ser cada vez mais humano, gente, menos filtros, conexões sabe? Reais. Quando a gente fala de autenticidade, é sobre isso, não é pra gente ir para um lugar e tá todo mundo igual, né? A gente tem que ser cada vez mais a gente. E é engraçado que exatamente isso está acontecendo, né? As pessoas estão cada vez mais mecanizando as coisas, né? Então, assim, quanto mais real você for, mais autêntico, né? Mais a conexão é verdadeira e você consegue entregar seu valor, você consegue enxergar o outro, né? Esse que é aí que eu acho que vai ser também a outra diferença, gente, porque não adianta falar em conexões, em falar sobre ser diferente da máquina se você não prestar atenção no outro, se você não saber ler o outro. Principalmente a escutativa, até que eu falei no último podcast, é muito importante a partir de agora, que é escutar sem julgar. Sem aquela história de olhar você e estar aqui o tempo inteiro dentro da minha cabeça fazendo as críticas, né? E colocando ali o que pode ser. Então, assim, quando eu escuto o outro com a escutativa, eu realmente vou entender o que Carol precisa, né? Aonde, quais são os pontos, o que ela tem para entregar de valor e eu idem para ela. Claro, aí eu tenho que saber como vender agora, como entrar, né? A minha fala, né? Nessa sensibilidade de empatia pelo outro, perfeito, né? Mas até esse vender, ele tem muito a ver com o interesse genuíno, né? Sim. Então, o que me conecta mas vender a você? pode ser uma ideia, uma intenção. Isso, mas não é só vender um produto. E ele sempre vai, independentemente de ser um produto, independentemente de ser um serviço, independentemente de ser uma ideia, independentemente de ser assim, vamos decidir em qual restaurante a gente vai almoçar hoje. Eu gostaria de te convidar para ir no restaurante que eu adoro, porque eu estou vendendo para você. Eu acho que tudo depende tudo vai passar por uma questão chamada interesse genuíno. Então, assim, qual é o meu objetivo? Porque se eu estiver tentando vender para alguém alguma coisa para bater a minha própria meta, eu não vou conseguir fazer essa venda. Ou eu vou fazer uma venda, mas nunca mais vou fazer outra. Então, o grande lance hoje é você tentar entender quais são os objetivos e desafios que aquela outra pessoa tem. Porque é isso que vai gerar interesse genuíno. Eu me interesso por você e isso me torna uma pessoa também interessante. Uma pessoa interessada costuma se tornar uma pessoa interessante. Legal. E isso é uma coisa desafiadora, porque, né, eu vou brincar aqui, mas eu estava pulando carnaval em Salvador e eu fiquei muito impressionada, porque tinha muito tempo que eu não vinha para cá. E eu cheguei no primeiro dia de carnaval e eu vi todo mundo de salto alto, as pessoas se maquiando, fazendo cabelo. E eu falei assim, mas isso não é carnaval. Já passou o seu, né? Carnaval, porque isso, agora... então, mas isso não é carnaval. Isso é, assim, a pergunta é, você veio pra quê? Camarote, né? Você veio pra quê? Você veio pra desfilar, né? Mostrar sua beleza. Ou você veio pra curtir? Porque você tá lá, ai, choveu, sai correndo porque eu tô com medo de borrar minha maquiagem. Gente, que delícia pular carnaval na chuva. Então a gente começa a perceber o seguinte, aí você pergunta, por que você tá desse jeito? Tô desconfortável, mas todo mundo vai de salto. Então se eu não for de salto, eu não vou ser aceita. Todo mundo faz o cabelo, todo mundo faz a maquiagem. Aí eu pergunto, todo mundo é quem? Só pra eu saber. Quem? Né? Porque eu não sou todo mundo e nem sou pra todo mundo. E a gente começa a perder a oportunidade de viver, de sentir, sabe? De mergulhar nas experiências verdadeiras,
para se tornar alguém que a gente não é, porque a gente acredita que o mundo espera isso da gente. Então, você vê como a gente começa, e quando a gente começa a se questionar, né? Por que eu vim de salto? Por que eu coloquei essa maquiagem? Por que eu coloquei esse cabelo? E você começa a perceber que por baixo daquilo, muitas vezes, tem um argumento fraco demais. E que te impede de fazer aquilo que é a essência daquilo que você está se propondo a viver. Entendi. Então é só um exemplo pra gente poder... Né? Claro que cada um vai como quiser, eu não sou nada contra. Não, mas você começa a perceber isso. Eu ouvi de amigas minhas, eu não consigo ir de tênis, porque vai chegar lá, vai estar todo mundo de salto. Aí eu falei, você tá indo só porque tá todo mundo indo? Porque se você tá acostumado a dar de salto, se você pula de salto, se você gosta, tá tudo certo. Mas se você tá fazendo alguém alguma coisa porque a massa tá fazendo aquilo, é de novo, você tá deixando de ser humano, né? E tá se robotizando, mesmo, né? E tá se artificializando. E a gente vê, né? O próprio carnaval. Quem são as pessoas que a gente cultua? Esse ano foi o ano da Paula de Oliveira. Por quê? Foda-se esse corpo perfeito, né? Exatamente. Deixa eu ser quem eu sou. Uma quebra, né? Foi uma quebra de paradigma. Quem é a outra pessoa que a gente admira? Ivete Sangalo. Por quê? Porque ela fala besteira. Porque ela, assim... Então, assim, elas estão se destacando justamente porque estão fora desse modelo, né? A tecnologia importante é ter um trio maravilhoso, incrível, etc e tal. Ter algoritmos que te ajudam a fazer músicas que vão bombar no carnaval e potencialmente ser o ritmo. Tudo isso vai ser incrível. Mas a sua performance, a sua entrega, né? Tudo isso tem a ver com a sua essência. Ótimo. E isso é algo que a gente não pode se perder da gente. Exatamente. Bem interessante que você trouxe, porque aí a gente fala de uma identidade verdadeira, genuína, que você pode ser autêntico como você é. Claro, vão ter coisas que, se você quer uma transformação, que a pessoa também pode querer mudar. Né? Ela também quer melhorar. E a depender do meio onde você ande, é necessário. E, claro, vai caber até onde eu vou, para não perder quem eu sou. Isso. Entendeu? Tudo bem se ela vai de salto, como você falou da sua amiga, mas ela quer ir. Né? Então ela não estar ali porque é uma comparação, ou todo mundo vai me olhar. Eu acho que aí é o ponto, sabe? Tudo bem se as pessoas querem realmente melhorar, e é aí o caminho, né? A gente buscar melhoria, tanto aparência, esteticamente, né? Quanto também comportamental, quanto outras coisas. Porque é assim, a gente caminha para isso, para sempre estar no melhor, né? A gente quer o melhor, na nossa melhor versão, como todo mundo fala. Mas é avaliar, isso aqui realmente sou eu? Até onde eu posso ir até aqui, fazer essa mudança, me melhorar visualmente, mas não perder a minha essência. Isso. Me tornar ainda, Andréa, porque é aí que é mais autêntico e tá aí que você se destaca, no meio dessa multidão que tá todo mundo igual. Né? Aí tem sim uma certa diferença, e o outro também te olha com mais respeito e autoridade. Muito mais. Porque ele fala, nossa, essa garota, essa mulher é quem ela é. E isso, né? Assim, eu quando fui morar em São Paulo, é engraçado, porque quando eu cheguei em São Paulo, né, imagina... Você chega acuada, né? A nordestina, apesar de ser uma mulher branca. Ser baiana também. A mulher branca já passa, sul, né? Tá? Em Santa Catarina. Privilégio, mas baiana, sotaque, a baianinha, etc e tal. E eu passei um bom tempo da minha vida tentando me moldar. Né? A maneira de se vestir, a maneira de falar, né? A casa da Carol, aquela coisa toda, né? Tentando disfarçar o delícia virou delícia, o vídeo virou vídeo, né? É isso mesmo, isso de linguagem do baiano. E eu comecei a perceber o seguinte, que quando eu comecei a entender, acho que isso também vem muito com maturidade, né? De que, assim, as pessoas, eu preciso que as pessoas se aproximem de mim pelo que eu sou. Não somente pelo aquilo que eu represento, assim. Uhum. E Manhinha fala muito isso, né? Você não é todo mundo. E eu sempre digo, a gente não é todo mundo e a gente não é para todo mundo. É verdade. Então, acho que tem um pouco disso, né? Quando a gente pensa nessa coisa da tecnologia, ela te ajuda, inclusive, a encontrar esse posicionamento, a definir quem é o seu nicho. Porque tem uma coisa, André, que para mim é muito importante nesse processo de transformação, que é qual é a sua intenção. Qual é o seu objetivo? É deliberado ou não é deliberado? Você está consciente daquilo que você está fazendo? E, principalmente, você está consciente das consequências disso que você está fazendo? Então, acho que quando a gente fala de autenticidade, acho que no mundo onde tudo é muito copiável, sabe? Onde tudo é muito facilmente... Onde você, em cliques, consegue ter acesso a tudo. Uhum. Né? Você tem que se fortalecer naquilo que ninguém consegue copiar. E o que ninguém consegue copiar? É a sua história. O que ninguém consegue copiar é quem você é, de onde você veio, a sua ancestralidade. Então, assim, eu acho que a gente está deixando de lado aquilo que é exatamente o que nos diferencia, aquilo que exatamente nos torna humanos. Então, a gente precisa compreender as mudanças do mundo. A gente, como você falou, tem que se moldar, né, a elas, mas eu digo sempre que são 3 pontos, né? É a adaptação, que é eu me ajeito para caber ali. A segunda parte é a resiliência.
Eu Isso. suporto a tortura em algum momento de estar Que tem que naquele ser, né? papel, Pagar o porque preço. faz parte. Mas o principal para mim vem da antifragilidade, Ótimo. que é eu me transformo a partir disso que eu acabei de vivenciar e volto com mais força, Maravilha. né? E volto mais consciente e volto sabendo inclusive aquilo que eu não quero mais para minha vida, porque a gente olha muito para aquilo que a gente quer e se esquece de colocar limites para aquilo que a gente não quer. E tudo isso vai tornando o ser humano mais pleno, porque a gente gosta muito de falar de sucesso, a gente gosta muito de falar de felicidade, e eu tenho adotado na minha vida muito essa questão da plenitude, que é essa congruência entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço e aquilo que eu sou. Então, buscar essa congruência é buscar a nossa plenitude, e isso tende a nos trazer felicidade e, consequentemente, Com sucesso. certeza. Isso é autorrespeito, né, principalmente, né? Porque quando você tem essa, como você colocou, esses pontos de que tem observação, né? Você vê a realidade daquilo que você é, do que você faz, tem que ter a questão, ela tem que estar de acordo. Eu preciso falar, mas eu preciso ser. Eu preciso também fazer, porque senão não adianta, não é congruente, né? Realmente, de fato, fica a desejar. E você se perde, porque você fica com dúvidas. Porque quando você não é aquilo que você está dizendo que é, uma hora você vai falar, você vai estar inseguro. Eu postei vem isso o medo, hoje. vem algo que realmente, assim, você não vai saber expressar. Não vai. E aí que tá. Né? E a insegurança, que eu vejo muito, tá? A gente está vivendo numa era também que é tanta informação, tanta gente perfeita, que as pessoas estão muito inseguras, tá? E empresários, pessoas bonitas, pessoas até não tem uma classe, uma definição já, a pessoa é pobre, a pessoa é rica, a pessoa é mais velha. Não. É uma mistura. Quando você vai ver, tem aquela identidade ali super afetada por isso. Porque não tem essa análise, né? E essa constância dentro de si mesma, assim, do que ela é, né? Eu postei hoje, né? Não sei se tá aqui, que eu fiz um post bonitinho para poder falar de um negócio que me impressionou muito. Cadê a frase? Aqui, ó. A sua melhor versão é aquela que você dá conta de ser todo dia. Ótimo. A sua melhor versão é aquela que você dá conta de ser todo dia. Ou seja, se você precisa ficar o tempo inteiro atuando, e aí, de novo, acho que essa frase é uma frase que a gente deveria repetir pra gente o tempo inteiro. A inteligência artificial não é e nem será capaz de resolver os problemas de intimidade artificial. Então, a gente está falando de identidade, a gente está falando de conexão. E isso tem a ver com o nosso ser, né? O Murilo Gun, que é um cara que eu admiro bastante, ele faz uma pergunta que eu acho incrível, que é assim, como é que você fala de você sem falar o que você faz? É interessante. Então, assim, a gente se perde muitas vezes nisso. Né? Então, assim, quem Fala é a Carol Manciola? Muito mais do que quem Carol é a sua essência, quem é você. Exatamente. A Carol Manciola é mãe, né? ela é esposa, Isso, ela é mulher, verdade. ela é uma pessoa que adora viajar, ela é uma pessoa que adora conversar. Então, assim, a gente tem que começar a construir essa identidade e entender que o resto é adereço. Por quê? Porque a gente tem limites para ter, mas a gente não tem limites para ser. Né? E como diria Osho, cada dia a gente é um. Esse processo de transformação, ele é constante. Então, isso não significa que eu seja inconsistente. Isso significa que eu estou desejando coisas novas e buscando coisas novas e me submetendo a esse processo de me tornar essa pessoa que eu sempre desejei ser. Exatamente, se tornando melhor do que foi ontem, né? Que esse é o foco, na verdade. Sempre. Não que a gente vai ser perfeito, que não existe, né? A gente não tá no mundo perfeito, nem somos seres perfeitos. E daí tá tudo bem. O importante é ter essa consciência de buscar onde eu posso melhorar, onde eu posso entregar, onde eu posso ser melhor para o meu meio, principalmente. Sim. Seja profissional, seja também no meu meio pessoal, né? E é legal falar cada vez mais sobre essa transformação pessoal, porque tudo começa dali, do ser, para ter, né? Sempre vai ser. Não adianta eu ter sem ser. Lá na frente eu vou perder. Ou para ter, você vai ter que se tornar. Exatamente. Essas coisas então, tá ligado, entendeu? Então, tudo começa ali. E quando eu tenho essa consciência que eu começo dessa base, que é bem base mesmo do ser, que é mais forte que a raiz, aí tudo começa a se transformar. Inclusive, eu fico mais aberta para mais informações, para ouvir um conteúdo como esse, para poder aprender mais, porque a gente não para. Então, a gente tem que buscar cada vez mais se desenvolver. E aí que tá também, né? As pessoas precisam, nessa era digital, se movimentar. Não adianta parar. O que você sabe até hoje te levou até aqui. É isso. Então, a gente precisa desse conhecimento e dessa busca de estar se desenvolvendo para se tornar algo realmente melhor, para ganhar mais, para ter sucesso, ou até para se satisfazer mesmo, né? Daquilo que eu sei, não tem coisa melhor do que você acordar e falar, gente, eu hoje sei tanta coisa, hoje eu sei chegar num lugar, eu consigo me conectar com tantas pessoas, né? Isso é muito bom. Isso é eu vejo por mim mesma, né?
né? Que eu era uma pessoa super tímida. Não né? consigo imaginar Não via isso. meu mundo, é verdade. Uma criança tímida. E, de repente, eu entrei na área comercial. A área comercial desenvolve qualquer pessoa, Desenvolve né, qualquer Carol? pessoa. Joga na Você piscina tem que aprende a aprender a nadar. vender. E aí é interessante, porque depois você se olha e fala, gente, eu me tornei comunicadora. Hoje eu faço, hoje se o microfone cair tá tudo bem, porque eu me preocupava muito com o outro, com o julgamento. Então, minha primeira live eu fazendo em casa, sem nenhuma, né, conhecimento Parafernália. direito, o meu tripé caiu. Eu em plena live, pensa nisso. Entrou em pânico. Eu disse, não, eu entrei, mas ao mesmo tempo eu falei, eu já tava me trabalhando. Eu digo, não, gente, caiu aqui, ó, tá tudo bem, minha primeira live. Outra aconteceu também, em plena live, a internet, pá, não aconteceu a live. Tipo, gente, eu sinto muito, amanhã eu faço a live, tá tudo bem. Então eu passei a não me incomodar mais com os meus erros. E é legal ter isso, né? Enxergar os erros, entender que os erros vão te melhorar, né? Mas isso tem a ver com... Isso tem muito a ver com o humano. Isso é muito louco, né? Porque quando a gente fala muito, liderança humanizada. O que é uma liderança humanizada, na minha opinião? A liderança humanizada é aquela pessoa que compreende que quem está trabalhando ali é gente. E que gente vai ter dia que não vai estar bem, gente vai ter dia que não vai ter dor de barriga, gente vai errar. E eu preciso criar um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas tentem, para que as pessoas se exponham. Né? Então, a gente começa a ver que muitas vezes em momentos de crise, o que as pessoas fazem? Elas se fecham. Porque na cabeça delas é assim, eu não vou nem me expor. Porque eu não quero falar uma besteira e ser notado. Eu não quero ser demitido. Então, e às vezes quando até a gente mais... encoberta um erro que poderia ser resolvido. Exatamente. Até, e né? quando a gente mais precisa de ousadia, as pessoas mais temem se colocar por inteira na arena, por inteiras na arena. Né? E eu acho que tem um pouco dessa questão que vem muito claro, né? Com crianças, são os pais e as mães, né? Que vão dar esse contexto. Dentro das empresas são as lideranças. Né? Então, assim, é importante a gente ter essa consciência de que o tom que a gente dá nesses ambientes pode favorecer ou pode atrapalhar. Eu sempre faço essa pergunta com as crianças porque meu marido e eu, a gente tem muito essa discussão. Eu tenho uma filha de 6 anos e ela sou eu em miniatura. Né? E aí, às vezes, a pessoa chega de fora e fala, nossa, ela tem uma resposta na ponta da língua para tudo, né? Eu falei, graças a Deus, ela vai ser um adulto que se posiciona. Então, assim, a gente às vezes quer que a criança seja obediente. Eu nunca quis que os meus filhos fossem obedientes. Uma coisa é o respeito. Outra coisa é o medo. Né? Uma criança cordata, que tudo que você fala diz amém, não quero isso para os meus filhos. Por quê? Porque quando eles crescerem, eles vão precisar de competências que muitas vezes eu estou minando quando eles são crianças. Aí a gente tem que ir para terapia, procurar o coach. Tudo isso para poder tentar entender o que é que eu conserto da minha essência. Né? Tudo que ela precisava colocar, né? Então a nossa responsabilidade ela é muito, muito grande, principalmente quando você ocupa dentro de uma organização um papel de liderança. E o mesmo vale para a sua vida, que é fazer essa reflexão de quais foram as crenças hereditárias, sim, né, que estão te aprisionando e quais são as crenças hereditárias que estão te impulsionando. Então essa coisa de você olhar para o passado é importante para você entender quais são os gatilhos que vão te permitir você se tornar quem você quer ser no futuro. Porque eu acredito muito que tem 2 formas, né, de você se tornar quem você deseja ser. Uma é você olhar para trás e ser fruto dos seus traumas. Eu sou desse jeito porque meu pai era assim, minha mãe era assim, eu estudei na escola assim. Então você justifica o seu ser pelo seu passado. E a que eu mais gosto é você ser fruto das suas metas. Que é você estipular metas, é você colocar os seus desafios, é você olhar para frente, criar a sua visualização mental e dizer assim, olha, eu quero me tornar aquilo. E aí, a partir daí, você vai trabalhar para. Então, essa ampliação de consciência faz com que a gente perceba que o melhor da vida é que a gente tem escolhas. Com certeza. E é no presente que a gente faz essas escolhas, né? Com certeza olhar o passado é interessante, mas para pegar aquilo que você precisa ver, que você está ali para aprender, né? Exatamente. Porque às vezes também tem muita gente que se destaca e se torna melhores através de uma dor. Ela pega uma dor, essa sim, sabem, né? Realmente como virar. E daí elas trabalham de uma forma que até se torna exemplo, trabalham outras pessoas, né? Sempre é através de uma dor, na verdade, que a gente acaba se transformando. E aí não fica com pesar, fica com experiência. E aí faz com que ela até dê um up a mais na vida. A questão do futuro é maravilhosa, porque eu adoro, a gente vai falar de metas agora, que tinha que falar de metas com você. Tem que falar de metas. Que é exatamente você saber para onde você quer ir. Agora, eu preciso saber para onde eu vou, como tendo essa clareza do que eu quero, principalmente, né? Entendendo esse meu ser aqui, o que é que ele está gritando dentro de mim, que é verdadeiro, e não aquilo que todo mundo está indo,
né? Todo mundo tá indo ali, então eu vou. Não, calma aí. O que eu quero de verdade? Porque isso vai te mostrar o quê? Você tem que ter esforço, você tem que ter coragem, você tem que estar ali sempre repetindo as mesmas coisas, vai ter que dizer não para muita coisa. Então, isso sim é você de fato estar focado na sua meta, nos seus objetivos. Eu falo muito sobre isso. Então, assim, a gente tem que aprender a dizer não. A gente também tem que aprender que a gente precisa de foco e esforço para poder chegar onde a gente quer chegar e ter clareza, com certeza. Sim. Agora sim, né? Você que fala sempre de metas. Bora bater essas metas, Carol, de vida e também de vendas. Olá, ó. Aqui no livro, no Bora Bater Meta, né? Que é o meu primeiro, o segundo, na verdade, livro. A primeira página dele, eu pensei que esse fosse o seu primeiro, na verdade é o segundo. É uma história. Mas, ó, isso aqui, ó, é pra gente tatuar. Meta é coisa da vida. Então a gente coloca muito meta como se fosse meta coisa de vendas. Meta... Não, gente, para eu estar aqui hoje, eu precisei bater várias metas, né? Eu precisei determinar que horas eu tinha que sair, que horas eu tinha que chegar, a roupa que eu tinha que usar. Então, assim, a vida inteira gira em torno disso. E tem uma frase do Lewis Carroll, que é o autor do Alice no País das Maravilhas, né? Que diz, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, meta é drive. Né? Na hora em que eu estipulo uma meta para mim, o que eu estou dizendo é o seguinte: pelo tamanho da minha meta, ou pela distância da onde eu estou para onde eu quero chegar, o meu nível de esforço vai ser maior ou vai ser menor. Exatamente. Né? Então, eu acredito demais que uma das coisas que fazem com que muitas pessoas passem a vida meio naquele esquema Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, é exatamente essa coisa de, poxa, não, vamos aí, vamos ver no que vai dar. Eu acho que é importante você se deixar levar pelo flow, mas sem esquecer da sua intenção. Então, assim, quando a pessoa fala assim, não, eu tô deixando fluir. Tá, deixa fluir, mas coloca uma direção. Porque se você entra num barco, né, num rio e deixa fluir, tu vai cair num precipício. Então, é deixar fluir a caminho da onde você vai. Porque você vai ter uma série de percalços. Então, eu tenho muito essa coisa de meta, e eu tenho meta para tudo. Né? Eu tenho meta de peso, eu tenho meta de páginas de livro que eu tenho que ler por dia, eu tenho meta de valor que eu tenho que ganhar por mês, eu tenho meta de horas de palco, de pessoas impactadas, metas de seguidores na rede social. Por quê? Porque se eu tô lá com 30 mil seguidores, eu quero chegar em 50 mil, em um mês, eu posso colocar essa meta. Ela é possível, mas o nível de esforço que eu vou ter que colocar é diferente de não, olha, próximo mês, mais 2 mil seguidores para mim tá ótimo. O plano que eu vou criar para chegar nos 50 mil seguidores é completamente diferente do plano que eu vou criar para chegar nos 32 mil seguidores. Então, quando você estipula uma meta, você para a partir dali olhar para o seu histórico, fazer a sua própria análise SWOT, sabe quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas forças, quais são as ameaças e oportunidades que estão aqui no meu caminho. E aí você consegue construir um plano, lembrando que, né, a gente muda o plano e não a meta. Não é porque o plano A não funcionou que você vai desistir da sua meta, porque também é muito fácil você encontrar uma desculpa perfeita para se manter onde você está. Com certeza. Né? Eu acho que a meta ela vai te dar esse drive. Né? Exatamente. Então, você tem que fazer esse exercício de eu vou mudando o meu plano a fim de atingir a minha meta. E a meta ela tem que vir de um desejo ardente. Com certeza. Porque não adianta ter vontade se você não tiver coragem. Então, ela você precisa desejar de verdade. Da cama, muitas vezes, quando você não quer, né? Fazer aquele trabalho, ficar até tarde, quando você, de repente, dá aquela preguiça. Realmente é importantíssimo a gente ter essa meta muito clara. Em todas as etapas da nossa vida, né? Porque meta não é só para uma coisa. Não é uma meta única, né? Meta para várias, né? Vários interesses, seja como você falou, para sua saúde, para emagrecer, para mudar a sua alimentação, hoje seja para ganhar ganhar emagrecer, dinheiro. É massa magra, é sempre isso. Quando eu tô de massa magra no corpo, né? Eu sou a favor da qualidade de vida sempre. O equilíbrio do corpo, você se sentir bem, ter essa vida em movimento. E legal, assim, sobre a meta, é que a meta, como você falou, essa coisa do fluir, na verdade, você vai deixar fluir quando você está estabelecido algo bem determinado. Eu quero aquilo. E, de certa forma, tem uma hora que, sim, vale relaxar. Porque o próprio universo ajuda. Sim, tem que relaxar. Mas você tem que ter alguma coisa, né? Não adianta ficar ali, Deus, me dá um milagre sozinho e não ir lá fazer, né? O milagre. Tem que fazer, né? Então, tudo é isso. Para pescar, eu preciso jogar ali né, a varinha, né, para esperar o peixe. Então, ação. A gente precisa de metas, né, desse planejamento, esforço, mas ação o tempo inteiro. É necessário agir para a gente conseguir nossas metas, né? E quando você falou de milagre, eu lembrei que eu tenho uma definição de coragem que é a seguinte. Vou fazer essa brincadeira com você para ver se a gente consegue chegar aqui no flow. Qual é o oposto da coragem? O que? O oposto? Qual é o oposto da coragem? É o medo? Ah, não, já sei. Não é. A gente fala no automático, né? Qual o é medo o não é falta de coragem, sem dúvida. Boa! Qual é o oposto da coragem?
O oposto da coragem é não fazer nada, né? É a covardia. É a covardia. Agora eu posso fazer a pergunta mais difícil? A do medo é ótimo, porque a do medo é boa, né? Inclusive eu falo isso. Agora vamos para mais difícil. A coragem não é falta de medo, né? É você fazer com medo mesmo, na Exatamente. verdade. Não existe coragem, não existe medo. Agora, para mim, é mais difícil. E qual é o oposto do medo? Qual é o oposto do medo? Qual é o oposto do medo? Essa é minha definição, tá? Então vamos pensar que tem uma licença poética aqui, que é a minha definição de qual é o oposto do medo. Nunca parei pra pensar, mas olha, o oposto do medo, né? Gente, não sei, é você agir? É isso. Eu vou fazer a leitura, né, da minha visão dessa coisa da coragem, do medo, etc e tal. Quando você tá diante de uma situação, você quer muito, né? Eu quero muito beber esse copo de água. Tô com muita sede, mas tem um precipício aqui e eu preciso dar um salto. Bem, se eu tenho coragem, eu salto e tento pegar a água, sabendo que eu posso cair no precipício. Beleza? Uhum. Se eu não tenho coragem, eu sou covarde e falo, cara, eu vou morrer aqui de sede, daqui a pouco alguém chega com um copo d'água, mas me nego a ir nesse precipício. A tentar. Só que aquele copo d'água é um copo d'água que vai te dar juventude, é um copo d'água, sei lá o quê, né? Viaja aí na questão do copo d'água. Quando você coloca o medo como uma barreira, ele te impede de acessar lugares que você deseja. Por isso que, para mim, o oposto do medo é a liberdade. Ah, legal. Porque o medo, ele limita as suas possibilidades. O medo, ele te coloca, né, bordas. E a coragem é o que te faz ir apesar daquilo. Uhum. Então, quando você falou de milagre, eu lembrei disso por quê? Porque, para mim, a definição de coragem é a fé que você deposita na sua capacidade de fazer acontecer. Então, a coragem é o seu milagre. Né? A possibilidade de você usar as ferramentas que você recebeu do universo, digamos assim, né? A favor de algo que te dá prazer ou que te faz alcançar o sucesso, whatever, né? É, que você está decidido que você quer, que você deliberou o que você quer agora. É por isso que a gente tem que pensar que é coragem e responsabilidade. Porque não podemos confundir coragem com loucura. Exatamente. Né? Que o medo, ele é importante. Né? Por exemplo. Né? A impulsividade tem muito a ver com a nossa natureza. Mas o medo, ele é importante. Porque é ele que te faz ter cautela. Senão eu me jogava de qualquer jeito. Não tô com medo. Eu já falei sobre isso. O medo, ele, na verdade, não é ruim. Ele é importante. Ele faz com que você realmente saiba como agir. De repente, com mais cuidado. Você não vai atravessar a rua sem olhar para um lado e para o outro. Perfeito. Né? Então, o medo, ele ajuda nisso. Ele realmente tem temos essa necessidade. O problema é que a gente não pode deixar ele nos paralisar, como você trouxe. Isso. Paralisar nossa vida, nossos sonhos. A não ser nossas metas. A não ser que, em algum momento, o medo seja maior do que aquilo que você vislumbra lá na frente, que também não tem problema nenhum. Né? Eu vou dar um exemplo, assim, até ter filho fazia tudo. Hoje em dia meu marido falou, vamos andar de balão. Não vou. Porque tenho medo. Medo do quê, Carol? Não sei, tenho dois filhos pequenos, pra mim é uma coisa desnecessária. Não vai mudar minha vida andar de balão, nunca desejei andar de balão. Não tem, essa coragem não me faz falta. Né? Então, assim, eu acho que você também tem que mensurar. Sim, não é porque você é corajoso que você vai se meter em tudo, em tudo. Mas aí eu não sei, né, se eu colocaria a palavra medo, tá? Porque eu também, engraçado, cautela, a mesma coisa né? que você eu acho que muda pra cautela. Porque antes eu tinha vontade de saltar de paraquedas, já fiz um monte de coisa. Balão não, tá? Mas balão ainda tenho coragem. Mas eu disse, gente, teve um momento da minha vida que quando eu tive filho, a mãe, né? Filho, muda tudo. Eu disse, já fiz um monte de coisas. A delta, aquele ultraleve, aquelas montanhas russas mais loucas de botar a mão pra cima. A montanha russa eu vou, mas o resto... Não, mas já botou a mão pra cima, sua alma sai, né? Então, assim, um monte de coisa assim e tal. E aí hoje eu digo, não, gente, realmente saltar de paraquedas não dá. Eu sou mãe, não é mais o medo, mas, assim, que me parou. Mas de alguma forma, assim, é o medo que eu falo, eu não vou correr risco. E se eu morrer? É aquela história, eu não vou correr um risco desnecessário. Até então não é aquilo que pulsa, né? Que eu tenho que ir, aquela paixão, não é. Então tá tudo bem, deixa quieto. Mas é isso, é porque coragem, de certa forma, é inclusive você dizer não quando todo mundo espera que você vai dizer sim. Então, às vezes as pessoas falam pra mim, eu sou uma pessoa... Dizer não pra pessoas, pra oportunidades tudo também, que não é pra aquele momento. E tem uma coisa de responsabilidade, né? Eu nunca fui tímida, nunca passei por isso, mas eu sou muito insegura.
Ninguém acredita quando eu falo isso. Eu sou muito insegura. É inacreditável. Você não acreditou que eu era tímida no começo e nem eu você tenho muita agora. insegurança. Então, às vezes, eu vou fazer uma palestra muito grande. Eu fico tensa. Né? Eu passo meus slides 400 vezes. Eu fico, poxa, e se não for legal? Às vezes, quando é um cliente muito grande, sei lá. Empresarial, corporativo, realmente é muita responsabilidade. Eu só faço isso da vida, tudo, né? Então, assim, eu fico insegura. Às vezes, quando sou eu e um outro palestrante que na minha cabeça é mais famoso ou mais importante do que eu, né? Porque você vem para aquele lugar de comparação. Então, acho que também tem um pouco de você se resguardar, sabe? Tem horas que eu não preciso daquilo. E eu acho que é um ato de coragem muito grande em algum momento você dizer, não, isso aí eu não vou fazer. Né? Essa coisa do dizer não, eu não preciso. Eu sempre falo isso, né? Eu não faço publi no Instagram. Quer fazer uma publi? Eu falo, gente, eu não preciso disso agora. Sim, pode ser que não estou dizendo que eu nunca vou fazer. Agora, a minha opção é não. Eu trabalho com várias marcas. Claro. Se eu faço uma publi para uma marca, eu perco oportunidade em outras. Se fosse alguma coisa mais conectada ao meu dia a dia, talvez eu topasse. Sim. Mas agora eu tenho o direito. E todo mundo fala, mas não acredito que você faça isso. E acho mais legal a expressão quando vem assim, Carol, eu te conheço há anos. Eu não esperava isso de você. E aí eu falo, pois é, você me conhece há anos, mas eu me conheço há um pouquinho mais de tempo. Né? E isso está dizendo para mim que não é o caminho a seguir. Então, é um ato de coragem você ir contra a maré. É um ato de coragem você fazer algo diferente daquilo que esperam que você faça. É um ato de coragem, em algum momento, você assumir que você está com medo. E até mesmo recuar no momento que você vê que ali não é a hora, né? Que você não tá pronto e tá tudo bem. E é isso, mas o problema... E aí é que vem o ponto pra mim, quando a gente fala dessa questão da coragem, né? Assumo o rolê, eu não fui porque eu não quis. Porque o que é que acontece normalmente? Ah, não, sabe o que é? Porque naquele dia o vento tava soprando. Cara, não desculpa, né? Deu cagaço. Não bateu a vibe, não fui. Traga a responsabilidade pra você, porque pra mim o problema da covardia é esse. Zero problema em ser covarde, mas assuma que é uma decisão sua. Eu também sou assim, sou muito verdadeira, né, que eu acho que tem que ser verdadeiro, sim. Não dá pra ficar no meio que você tá, eu conheço gente assim, infelizmente eu acho que aquilo me dá uma agonia quando eu vejo que as pessoas estão ali, ela não tem coragem de dizer não. E ela enrola o outro, eu digo, pô, isso é pior, porque você tá dizendo pra pessoa que vai fazer algo que você não vai entregar. Pra mim isso é terrível, sabe? Eu sou muito honesta. Não vou dizer assim, naquele momento eu posso não ter certeza. Falo, poxa, eu vou avaliar. É melhor falar que vai avaliar, vamos conversar depois, do que eu simplesmente falar, vou sim, vamos, botar ainda mais pilha. E as pessoas criam esperança, expectativa. E é frustrante isso. Eu acho que isso a gente não deve fazer. É a minha cabeça, né? Minha forma de pensar, né? A gente começou falando sobre inteligência artificial, tecnologia, e tem um negocinho que eu acho que a gente tem que lembrar sempre, que existe uma coisa chamada intuição. Que é a nossa bússola interna. O que é a intuição? É o nosso algoritmo interno. Tem um monte de experiência que a gente vivencia ao longo da nossa vida que vai sendo registrada, muitas vezes, no nosso inconsciente. Né? E que quando a gente se depara com uma situação nova e aquilo acessa uma memória inconsciente, a sua intuição diz assim, ali não. Ou ali sim. Então, por isso que trazem muito esse conceito de que coragem é você agir com o coração. Mas é a sua intuição dizendo, ali você quer ir, ali você não quer ir. Exatamente. Então, eu acho que eu gosto muito de usar dados para tomar decisões. Eu adoro fazer análises estatísticas. Eu sou uma pessoa emocional, extremamente racional, mas eu hoje não discuto com a minha intuição. A maior merda que eu fiz na minha vida, não sei nem se pode falar a palavra aqui, foi quando a razão dizia, Carol, vai ser perfeito, tem tudo para dar certo. E a intuição dizia, menina, isso vai dar ruim. E eu olhava para aquilo e falava, mas é muito perfeito. É claro que eu vou. E eu fui, mas eu tomei na cara. Então, hoje em dia, eu não discuto com a minha intuição. Quando basta sentir, tipo, eu vou parar, vou observar e vou buscar algum dado, inclusive, para me certificar. Mas eu acho que no mundo onde você tem acesso, né, muito facilmente a um monte de informação, o que vai diferenciar você da outra pessoa não é a informação, porque as outras pessoas também têm acesso a elas. O que vai diferenciar você é esse seu algoritmo interno. Então, ouvir a sua intuição é algo que muitas vezes vale um MBA, sabe? E que ninguém vai te dar, nenhuma rede, nada de externo, é interno. E aí, exatamente sobre isso, o que? Se conhecer. Você só tem essa intuição e você consegue ouvi-la se você se conhece. Não existe você não se conhecer e você tem uma intuição assertiva. Porque fica a briga. Será que aquilo ali são influências? A minha mente que viu, alguém falou?
né? Ou eu que tô sentindo isso. Então, quando você realmente se conhece, tá tudo bem sobre você saber que, né, seus erros, seus acertos, etc, se aceitar, aí você tem mais capacidade de ouvir sua intuição, Perfeito. né? Você tem uma frase que eu adoro, que você sempre repete, que é aquela: se conhecer custa caro, mas mais caro ainda, e paga à vista, mais caro ainda, né? É você não se conhecer, que você paga a prestação. Fala aí pra gente, que eu amo essa frase. Não é nem só se conhecer, é assim, é ser você. Ser você, né? Custa caro e você paga à vista. Então, assim, eu falo, não se parcele. Porque o que acontece? Quando você não é você, você paga muito mais caro. Só que você não sente, porque são prestações pequenininhas que você vai pagando por toda a sua vida. Mas que cabe a você se conhecer também, né? Pois é. Porque você ser você, você precisa se conhecer. Você precisa bancar. Eu acho que tem uma coisa que é assim... Como é que você se banca, né? Porque eu hoje pago o preço e ainda digo fiquem com troco. Mas, durante muito tempo, eu falei, não, peraí, eu vou pagar essa prestação. Porque tem muito a ver isso, com você conhecer os seus limites. E também eu acho que tem uma questão de maturidade. Eu acho que assim, a autenticidade, ela é importante, mas às vezes ela não paga boleto. Então você também tem que saber os seus limites, né? Tipo assim, ó, peraí. E o não é porque, também, né? Não é porque eu sou eu que eu vou andar pelada. Exatamente. Ou vou falar assim, palavrão em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Né? Você é autêntica demais. Aí tem então, que ter, eu acho que você tem que ter... discernimento. E eu acho que é respeito. Sim. Porque honrar a história daquele lugar, honrar as pessoas que te convidaram, honrar o que foi... Tudo isso é importante. Mas à medida que você vai se conhecendo, por exemplo, eu falo muito palavrão, né? E é uma coisa que sai de forma muito natural, não é pesado, não xingo ninguém, etc e tal. Só que quando alguém liga pra mim e fala, ai, Carol, eu quero uma palestra sua. Ah, legal. Olha, mas assim, queria te pedir uma coisa aqui na empresa, a gente não fala palavrão. Olha, pode ser que eu não fale nenhum palavrão. E é raro eu falar um palavrão assim no palco. Mas só o fato de eu ter que subir no palco, me policiando pra não falar um palavrão, eu já falo, olha, fico muito feliz com o seu convite, mas eu acho que eu não sou a melhor pessoa. Porque faz parte da minha natureza, em algum momento, soltar um palavrão. E pode ser que saia bem encaixado, inclusive, né? Sou baiana, né? Sai bem encaixado. Então, assim, isso custa o preço de você negar um trabalho. Mas, assim, eu hoje não estou disposta a abrir mão disso, né? Sim. Durante muito tempo, estive. Eu conto sempre essa história quando alguém pergunta qual foi o maior erro que eu cometi no palco. Até olhei para as minhas unhas agora. Eu fui fazer um treinamento uma vez e a cliente olhou para mim e falou assim, Carol, olha, a gente quer você é a consultora premium, blá, 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 blá. Só que eu queria te pedir uma gentileza. Você pode trocar a cor da sua unha? Eu falei, não entendi. Ela falou, não, é porque aqui na empresa a gente não deixa as meninas usarem unhas vermelhas. É só unhas de tons pastéis claros. E na hora eu falei, que besteira, né? Trocar a cor da unha. Troquei a cor da unha. Só que aquilo era só um símbolo, porque o que a cliente estava pedindo é que eu não fosse eu. Então eu tinha que ser mais polida. Era importante que eu desse treinamento de salto alto, se eu pudesse prender o cabelo maravilhoso. Então quando eu vi, já não foi eu me vesti de um personagem e eu falei, mas vem cá, você contratou quem? Né? Porque eu não sou essa pessoa que você quer em cima do palco. Hoje, eu tenho maturidade e dinheiro na conta suficiente para dizer não. Porque também tem um pouco disso, né? Bancar o rolê. Então, eu acho que é importante você se conhecer para saber o seguinte, até onde vai esse limite? Porque, além de você pagar caro, eu acho que existe um cuidado que de tanto você se encolher para caber em algumas situações, em algum momento você acaba se deformando. Com certeza. Então, eu sempre parafraseio a Frida Kahlo, né? Porque ela diz assim, onde não puderes amar, não se demores. Exatamente. E eu falo, onde não puder ser você, não se demore. Chegue, fique, mas não se demore, porque você vai se deformar. Tem até uma música, né, sobre isso. Isso cabe para tudo, né? Para relacionamento, para uma vida em todos os sentidos, né? Onde não cabe ser você, não adianta. Você tem que se poldar o tempo inteiro. É a música do Kid de Abelha. Realmente é complicado. O Kid de Abelha tem aquela música que fala, eu quero você como eu quero, né? Que não é eu quero você como eu quero você do meu jeito. Tira essa bermuda. Faz cara de mistério. Assim, eu quero que aquela pessoa se torne o meu objeto. Melhorar, tipo, tá em busca de emagrecimento e você pode contribuir, é uma coisa, né? Isso é legal. Você torna... Fazer com que a pessoa quer melhorar vários aspectos. Eu mesma, a gente que foi do treinamento, a gente faz isso com a equipe o tempo inteiro, né? Treinando pessoas para serem melhores, terem uma conversa melhor, terem uma postura melhor. Mas tudo vai partir do querer, Mas, claro, ele vai ter o jeito dele para inserir ali, né? Aquela questão da venda. Eu mesmo, quando eu entrei na área de vendas, eu entrei numa loja super famosa em Salvador, que era ótima, né? Alto nível. E aí eu não tinha experiência nenhuma, né? Então, o que eu tinha? Não tinha treinamento. Eu já entrei para vender.
E era uma loja que não era de muito fluxo, era de cliente potencial. O que eu fiz? Eu peguei o melhor vendedor e comecei a olhar ele Como é que e modelei. você faz? Eu modelei simplesmente essa pessoa. Ele tinha um atendimento maravilhoso, ele lembrava do nome, até o nome do cachorro da cliente. Ele era maravilhoso, ele ligava para perguntar como é que a pessoa foi, como é que foi o evento. Gente, eu comecei a modelar e resultado. Rapidinho eu comecei a ter resultado nas vendas. Acabou que ele saiu, eu meio que liderei esse lugar, né? Porque eu fiquei ali. E depois de muito tempo, eu me tornei gerente. Aí sim, fui ter meu primeiro treinamento para treinar outras pessoas. Quer dizer, eu fui uma vendedora, aprendi a vender, aprendi a me conectar, mas vendo um vendedor que era assim. Ele também era muito humano, sabe? Ele era muito de relação, de ligar, de saber realmente, assim, não era só para vender. Mas ele como batia é que você papo, ensina sabe? isso, né? Acho que isso esse que é o legal. desafio. Eu sempre falei isso, né? O cliente, quando ele tá ali buscando, ele não tá comprando um produto em si apenas, né? Uma roupa, não é um pedaço de pano, né? Eu que trabalhei com moda, né? Mas minha fala era muito essa, porque eu trabalhei com moda há muito tempo. Então tinha que treinar pessoas para essa área. Eu falava, gente, ele tá buscando algo a mais ali. Então ele quer se sentir bem. Então às vezes a mulher tá ali buscando autoestima, porque ela dentro de casa não se vê, né? Ela tá buscando status, e ela tá buscando tanta coisa que tá ali, que, sabe, A cabe roupa é só uma você representação. realmente saber entrar naquele mundo daquela pessoa, ter essa sensibilidade para perceber, para poder vender aquele produto. Mas não um produto por dinheiro, a troca, mas sim entregar aquilo que ela realmente necessita, né? Que aí ela vai se satisfazer. E aí é muito melhor do que ela sair ali, de repente, achando que só fez uma compra qualquer. Né? Isso muda muito, né? É um interesse Você fala genuíno. muito sobre venda, sobre essa questão, né? Dessas diferenças, né? Como é que tá hoje, assim, em relação ao mundo corporativo? Essa questão de pessoas, de contratação. Você acha que tem muita mudança hoje? Porque cada vez mais a gente fala de inteligência emocional, que é uma competência, né, que hoje se tornou principal. Além disso, a pessoa tem que saber também usar essas estratégias que a gente acabou de falar aqui, né? Usar tanto o elemento da rede social a seu favor, saber também, né, como se comunicar. É uma soma de coisas, mas o principal hoje, assim, que você percebe. Olha, acho que hoje tá difícil, tá puxado para todo mundo, tanto para quem tá puxado. contratando, quanto para quem tá querendo entrar. É um dilema, as pessoas não sabem se elas querem ser CLT, se elas querem mesmo, né? empreender. É porque eu acho que assim. Tem muito empreendedor hoje, né? Muita Tem. gente virando hoje, abrindo sua própria empresa. E a gente volta para aquela frase da Minush, né, que eu comentei no começo do podcast, que é assim, antigamente você comprava força das pessoas, né? Você comprava braço, você comprava músculo, você comprava capacidade. Hoje você compra inteligência. Né? E é muito mais desafiador, porque a gente fala muito essa coisa do próprio capacitismo, né? A gente tinha muitas pessoas com deficiência que não entravam no mercado de trabalho. Por quê? Porque não tinha acessibilidade, porque a contribuição delas, as pessoas não queriam a contribuição intelectual, as pessoas queriam, vou até usar um termo que não deveria, mas a contribuição braçal mesmo, e por isso que tanta gente ficava de fora. Hoje a gente tem um mundo onde o que a gente quer das pessoas é o que está aqui. Só que loucamente, é muito mais visível você ver uma pessoa fazendo do que você ver uma pessoa pensando. Com certeza. Então, o desafio, e foi até o que eu perguntei ali, né? Como é que você treina alguém para querer? Como é que você treina alguém para entender e ampliar a sua consciência? O desafio hoje é fazer com que as pessoas se importem. Exatamente. Porque, assim, treinar sobre o produto, treinar a técnica de venda, treinar atendimento, treinar a operação, treinar tudo que não é nem hard skill, né? Mas todas as competências mais técnicas, elas são muito facilmente aprendidas. Né? O desafio é fazer com que as pessoas coloquem aquele prática. Acesso hoje muito rápido, né? Tá Pelas tudo na redes palma da sociais, mão. tudo na palma da Eu mão, falo sem isso. dúvida. Antigamente- Formação de qualquer produto hoje, até eles sabem mais do que o próprio vendedor, né? Pra que Tecnologia para quem entende de celular, de carro. Para que eu vou decorar característica, vantagem e benefício de uma roupa? Hoje em dia, se a pessoa chega na loja, quer saber, mas que tecido é esse? Antigamente, a gente, como vendedora, tinha que decorar todos os tecidos. Hoje em dia, você pega um QR Code e fala, isso aqui é um linho feito na Índia, sei lá, tá ali. Eu não preciso gastar a minha energia com aquilo. Aonde que eu tenho que gastar a minha energia? Tentando colocar o meu interesse. Mas o que você está procurando? Buscar, né? Qual que é o seu momento? É para uma festa? É para o dia a dia? Qual que é o seu estilo? Então, isso é muito mais difícil de ensinar. Isso é muito mais difícil de cobrar. Isso é muito mais difícil de mensurar. Tanto que as empresas hoje têm esse desafio. Elas contratam muito baseado na capacidade técnica e promovem e demitem pela atitude. Né? Então, assim, você só vai conseguir avaliar se alguém tem uma atitude positiva ou negativa no dia a dia com base num resultado que não é, muitas vezes, de curto prazo. Então, eu acho que a gente está vivendo hoje no mundo um grande paradoxo,
né? Tá relacionado a velhos paradigmas. Então, aquilo que era importante numa contratação, hoje em dia já não é tão mais importante. A própria liderança. Aquilo que era importante... Eu lembro que quando eu era mais nova, o meu sonho era ser líder. Por quê? Porque eu ia ter uma mesa, né, uma secretária, uma sala só minha, e ia mandar nas pessoas. Hoje em dia, líder não manda mais em ninguém. Líder também usa o open space da empresa, ele também tem que dar exemplo, não pode mais viajar de classe executiva, né? Então, assim, mudou, o mundo mudou. E as pessoas ainda estão nesse processo de adaptação. Por quê? Porque a gente cresceu forjado por um mundo que já não existe mais. E acho que a gente está vendo um outro problema ainda, principalmente com as as novas gerações. A Z, que já está no mercado de trabalho, a Alfa, que está entrando agora, que é o seguinte, a gente está querendo julgar, né, ou construir um mundo futuro que não é a gente que vai viver com base nos nossos valores. Exatamente. E esses valores também mudaram. Então, assim, por isso que dizem que a gente é a geração T, né? Que é a geração da transição. Porque a gente é a última geração analógica do mundo, né? Depois da Y, né? A gente está aqui entre X e Y. Todo mundo já nasceu com um tablet na mão. Digital, então, a gente está nessa geração onde a gente ainda tem um apego muito grande, né, ao que forjou a gente até aqui, e a gente não sabe ao certo o que vai existir ali na frente. Mas é isso, agora é um desafio também, viu? Porque essa geração de agora, elas são muito imediatistas, elas não são tão profundas dentro daquilo que elas estudam, pelo menos eu vejo pelas experiências. E aí, como é que vai ser esse mundo? Vai ser só a tecnologia que vai trazer essa informação? Onde está o papel da pessoa ali, né, de fazer as coisas? Eu não sei se ela precisa de tanta profundidade. Sabe? Acho que tem um pouco disso. Eu discuti outro dia com a escola do meu filho. Que eu falei assim, pra que de achos essa criança precisa aprender letra cursiva? Não, tem coisas que realmente não são necessárias. Eu acho que elas têm que ser direcionadas para aquilo que ela vai fazer. Mas aí, quando a professora me deu uma explicação, que eu cheguei e falei, pra que ele aprende letra cursiva? Ninguém usa mais letra cursiva. Você só digita, você nem escreve mais. Ela falou, Carol, existe uma lógica, né, da neurociência, da conexão entre as letras. Aí tem sentido, claro. Agora eu tô entendendo. Cognição, mas assim, né? a gente tá querendo que a geração enxergue pelo nosso olhar. Quando você traz assim, não tem mais profundidade. Será que precisa mesmo de tanta profundidade? Tanta profundidade levou a gente até onde? O olho tremendo, né? Todo mundo tomando remédio tarja preta. Não, mas em algumas coisas são necessárias pela especificação que ela vai pra nossa especialidade de algo que ela escolhe. Mas entende? na nossa visão de mundo. Você entende que assim, na nossa visão de mundo, é óbvio que precisa. Na visão de mundo daquilo que tá vendo e que a gente não conhece, a gente não sabe se precisa tanto. Então, assim, eu acho que eu sempre tenho tentado trazer essa crítica, que na verdade não é uma crítica, é um convite a olhar o futuro com a perspectiva que não é a nossa, é de quem vai viver esse futuro. É verdade. Né? Então, assim, a gente julga com base... a gente trabalhou até morrer, a gente vira à noite, a gente tem que fazer. A nossa geração, acho que a gente tem aqui, estamos na mesma faixa etária, é uma geração que nasceu pro trabalho. A gente não consegue dissociar. Muito cedo, né? A gente começou a trabalhar cedo. A gente trabalha muito. Agora eu fico imaginando assim, será que os meus filhos vão querer ter uma vida igual a minha? Eu nunca esqueço de uma cena de um filme chamado... alguma coisa do Brasil, que contava a história do Brasil. Que era um índio na praia. E aí chegava um português, eu não lembro quem era, o cara que estava colonizando, né? E falava, ô, seu índio, você está fazendo o que aqui na praia? Ele, eu tô olhando o mar, contemplando a natureza. Pô, mas você não vai trabalhar, não? Aí ele, pra quê? Pô, pra ganhar dinheiro. Aí ele falava, pra quê? Pra um dia poder ficar assim, sem fazer nada olhando a natureza. Ele, mas eu não já tô fazendo isso? Então, a perspectiva de um pescador, no livro. A perspectiva da gente é diferente da perspectiva desta nova geração. Então, assim, para pensar, a gente vende a nossa vida pro trabalho. Eu nada contra, tá, gente? Mas, assim, pedir férias, como assim? Eu tenho que pedir licença para poder curtir a minha vida. Eu não posso, porque eu vendi o meu horário. Daqui uns dias não vai existir isso. A gente já fala hoje, não é mais vender tempo, é vender talento. Então, assim, o que você quer que eu te entregue? É isso? A hora que eu vou te entregar não importa. Isso já é uma mudança muito grande de paradigma. Né? O próprio sair do presencial para o remoto. Né? Porque muita coisa está mudando. Muita coisa está mudando. E eu acho que vale para a gente um olhar mais contemplativo e mais questionador
né? Muito mais questionador, não só sobre o futuro dele, que é o futuro dele, mas é sobre o nosso. Será mesmo que é esse lugar? Porque eu vejo que a gente está nesse resgate, né? A nossa geração também. A gente começou a malhar mais velho. Mas as pessoas a geração que estão nova hoje, treina mais nesse nova. momento, na nossa transição e um pouco para frente, elas precisam se preparar como para essa era? O que você diz? Começar assim? a se desapegar e começar a pensar em planejar a aposentadoria. Que horas a gente vai saber que a gente chegou no topo da montanha e vai começar a descer? Mas em relação a essa preparação para entender mais sobre é inteligência artificial, você acha que não precisa? Eu acho que precisa. Tecnologia, mas de pelo novo, menos inserir um pouco mais de você informação. quer ver um exemplo? Que eu hoje perguntei para 3 pessoas na sequência. Para que você quer aprender inglês? Não, tem sentido, você vai usar eu essa entendi. Pergunta. Porque assim, porque... Pra quê? Você tem milhares de coisas pra fazer na sua vida. Tem uma pós-graduação, não sei o que lá, tem um curso de arte que você queria fazer yoga. Eu preciso estudar inglês. Pra quê? Não sabe responder. Porque assim, você precisa de inglês pra quê? Você vai usar inglês no dia a dia? Hoje em dia você traduz tudo, você conversa com as pessoas, a pessoa, o negócio traduz em tempo real. Pra quê? Então, se você não sabe pra que você tá fazendo alguma coisa... Não é porque está na moda que você precisa fazer. Você precisa usar as tecnologias para ter uma vida melhor. É a mesma coisa. Para que você usa o Waze? Meu pai, até outro dia, o Waze é coisa de fraco. Eu nunca esqueço do meu psiquiatra, doutor Fernando, se você estiver me ouvindo, essa é para você, né? Que eu estava super mal e ele querendo que eu tomasse uma medicação, eu contra. Não vou tomar um remédio de tarja preta. Aí eu liguei para ele um dia, né, num momento de crise. Ele falou, você estava onde? Eu falei, estava em Goiânia. Aí ele falou, chegou agora em São Paulo? Eu falei, foi. Aí ele falou, você veio como de Goiânia para São Paulo? Aí eu falei, de avião, né? Nossa, que fraca você. Por que não veio andando? Usando essa tecnologia toda. Aí eu... É isso. Só pra você cair a ficha, né? Então, assim, poxa, uma medicação, a tecnologia, tudo isso existe para tornar a nossa vida melhor. Se não for agregar nada à sua vida, não precisa. É verdade. Né? Não precisa. Aí tem a cobrança, né? Que a gente fica se cobrando. Eu sei porque também tem muitas também. Poxa, eu não fiz isso, eu não estudei aquilo. E não dá pra gente fazer tudo. E aí se resume ao que você falou. É importante pra você? Vai fazer sentido hoje, na sua vida e o futuro que você quer? Volta dentro pra dessa meta. Perfeito. Isso aí é, com certeza. Eu também sou dessa concepção, né? Porque senão a gente quer fazer 1000 coisas. E não precisamos ser tantas coisas, né? A gente precisa sim saber o que a gente está escolhendo pra vida. É muita distração no mundo. Eu falo muito de rede social, né, gente? O que você faz o dia inteiro no Instagram? Né? Tipo, eu entro, posto, saio. Aí eu entro, curto as coisas que postaram, saio. Tem gente que fica lá horas. Tá bom, faz parte do seu trabalho, te distrai. Tem uma intenção por trás daquilo ou você foi fisgado? Exatamente. Né? Então, tá no automático, de novo, né? pra mim tudo tem que partir tempo da dinheiro, sua intenção. Né? E vida, né? Mais do que vida, tempo, mais do que dinheiro, tempo é vida. Assim, ó, tava na sua intenção, qual é a sua meta? Sua meta é isso. Isso te afasta ou te aproxima da sua meta? Exatamente. Me afasta, vai pro outro lado. Me aproxima, segue adiante. Essa pergunta eu sempre faço também, porque ela é importante para poder você aprender a dar limites, a dizer não, a saber onde vai. Exatamente. Porque senão você começa a viver no automático e você não presta atenção. Seu tempo, que é vida, que você falou, vai embora, né? Agora eu quero te provocar. Mais? Vida em Equilíbrio. É esse podcast, esse nome que você o quê? O tempo inteiro a gente tá o quê? Com os pratos, tentando equilibrar trabalho, saúde, relacionamento. Carol, qual é a sua mensagem? O que é vida em equilíbrio pra você? Ela provocou sabendo qual é a resposta. Eu digo que equilíbrio é utópico. Mas é o que a gente deve perseguir sempre, né? E eu tenho uma teoria, que é a teoria do desequilíbrio intencional. O que é isso? Tem milhares de pratinhos. Amiga, não vai dar conta de rodar todos. De rodar todos. Então, escolha intencionalmente qual é o pratinho que você vai arremessar longe. Agora lembre-se, né, de alternar os pratinhos. Porque eu sempre falo isso. Ai, Carol, você é mãe, você é empresária, você é palestrante, você é escritora, você é esposa, você é filha, você é amiga. Como você dá conta? Não dou. Eu escolho do que eu vou dar conta. Então, por exemplo, tem 10 dias, eu fiquei aqui em Salvador 10 dias. Eu não tenho de filho. Mando mensagem de manhã, e aí, tudo bem, de noite, tudo bem. O pratinho dos filhos, essa semana, foi pra longe. Arremessei. O pratinho do trabalho até ontem estava arremessado. Agora eu tô voltando pra colar os caquinhos, entendeu? Mas a gente precisa escolher aonde a gente vai dar foco. Porque quando você decide, né, essa semana é a semana que eu vou olhar pro meu casamento.
Por quê? Porque esse era um pratinho que eu tinha jogado pro alto algumas vezes ou que estava quase parando de rodar. Beleza, é aqui que eu vou olhar. Então eu vou ter que dizer não para outras coisas. Porque eu acho que o grande lance do equilíbrio é isso, sabe? Se você está 100% equilibrado, você está parado. E a vida, ela acontece no movimento. Então o equilíbrio é essa corda bamba em que a gente vive, que de vez em quando a gente tem que saber o seguinte: eu vou ter que pender mais para o lado do que mais para o outro. Quando você está na corda, você faz isso aqui, né? Isso é desequilíbrio ou isso é busca por equilíbrio? Isso é busca por equilíbrio, né? Se eu não tivesse buscando equilíbrio, eu teria caído. Então, acho que a vida é essa eterna busca pelo equilíbrio, sabendo que pratinho que você vai arremessar. Alguns vão cair. Gente, é exatamente sobre isso. Esse programa, ele é uma busca por esse equilíbrio. Não necessariamente a gente consegue equilibrar tudo. Até porque não tem como, né? Isso é impossível. Essa roda da vida, 100%. Não, e aí não é humano, né? Realmente, como a gente estava falando. Mas, Carol, eu quero agradecer sua participação aqui. Foi ótimo esse bate-papo, assim. Super enérgico, super bacana. Milhões de assuntos. Cheia de energia, né? Você que está em casa aí, percebeu a energia dessa mulher? Espero que você esteja aí contagiado com ela, porque é incrível. Agradecer você, espero que você esteja por aqui, né? Quando estiver em breve, a gente falar de novo sobre outro foco, porque são muitos assuntos que você fala. Eu adoro ter motivos pra vir pra Bahia. Exatamente. Então, só avisar quando você estiver por aqui, tá? Perfeito, então, obrigada, tá? E Tamo você juntos. que tá em casa, espero que você tenha gostado desse podcast. De fato, é um podcast para inspirar você que tá aí. Observe esses insights, vê o que na sua vida. Será que algum desses insights aqui cabe para você hoje? Será que agora você está precisando se movimentar, buscar aí desequilibrar alguma coisa, como diz a Carol? Ou então, será que nesse momento você está precisando prestar mais atenção em algo que é importante para você? Começar a fazer suas metas, começar a construir esse caminho que você quer e agir? Então, tudo isso é reflexão. E esse é o objetivo desse programa. Espero que você tenha gostado. Eu, Andréa Cunha, fico por aqui. Até o próximo episódio, tá? E eu quero que você se inscreva, compartilhe e dá like, né? Vamos lá, mais likes. Grande beijo, até o próximo episódio.